Olá pessoal, hoje eu tô de volta aqui às 6 horas da tarde, como eu tinha combinado com vocês, desejando aí uma ótima sexta-feira da Santa para todos e vamos conversar sobre sustentabilidade. A minha convidada de hoje é a Petula Ponciano, ela é economista, mestre em planejamento urbano e regional pelo IPUR, da UFRJ, doutora em políticas públicas, estratégia e desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ e pesquisadora na área de socioeconomia na Embrapa. Desde 2019 está chefe-geral da Embrapa Solos, no período de 2018 a 2019 foi chefe adjunta de transferência de tecnologia e foi coordenadora de relações institucionais da Embrapa na assessoria parlamentar em Brasília por 6 anos. Foi assessora do gabinete da presidência até o final de 2011, onde exerceu o papel de articuladora da Embrapa junto ao programa Brasil Sem Miséria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Você vê que é uma longa trajetória e que pode muito conectar aqui com a gente sobre os desafios da sustentabilidade. Ela coordenou também o planejamento e orçamento do Ministério dos Transportes e foi membro do comitê do programa Monumenta do BID em Corumbá, Mato Grosso. Ela já está aqui e eu vou chamá-la agora. Oi para todo mundo que está aí esperando, vamos conversar. Façam perguntas, participem. Oi, Hello! oi, Geisa, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas por aí, nesse feriadão? Pois é, um feriadão para passar com a família, né? Com muito cuidado. Acho que esse que é o bom, a gente está ainda se guardando aqui, né? E tá passando aí esse período da pandemia com muito cuidado e muito juntos. Eu acho que isso é importante. Petula, conta um pouquinho para gente sobre o teu trabalho na Embrapa, né? A Embrapa é uma instituição bastante conhecida no Brasil. No Rio de Janeiro é menos solicitada. Agora a gente tem buscado aí fazer mais parcerias, porque a Embrapa tem uma atuação bastante importante aqui no estado. E, e você fez relações institucionais, levando os temas em Brasília, e agora está no Rio, liderando uma das unidades, né? Uma das 3 unidades que tem aqui no Rio de Janeiro. Conta para gente um pouquinho do trabalho que você faz lá. Então, atualmente sou chefe da Embrapa Solos, né? A gente fica ali no Jardim Botânico, vizinha daquele lugar lindo que é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E a gente tem como missão aí, né, desenvolver conhecimento e tecnologias sobre 2 recursos naturais que são tão importantes para qualquer cidadão, né, o solo e a água. E aqui no Rio, a gente procura fazer isso, várias ações muito integradas aí, com a Embrapa Agrobiologia, que fica lá em Seropédica, e com a Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica ali em Guaratiba, né? Então, a gente tem buscado aí se aproximar mais do governo do estado e de várias outras instituições, né, públicas e privadas, porque nós somos 3 centros nacionais de pesquisa, né? Então, muitas vezes a demanda do agro, da agricultura nacional, ela se dá em vários pontos do país, mas a gente percebeu que a gente tem que ter um olhar, assim, ter um esforço também grande aqui com o estado do Rio de Janeiro e mostrar que o agro daqui precisa, assim, né, ter conhecimento, ter tecnologias para que a gente consiga mostrar o potencial do agro fluminense. E nessa questão específica da articulação, né, esse é um ponto principal e fundamental no processo de direção de uma dessas unidades. Né? É preciso estar muito conectando pontas para fazer com que o trabalho dos pesquisadores que estão lá na Embrapa desenvolvendo tecnologia, da equipe técnica, esteja sempre ativado e respondendo também às demandas da sociedade. Isso é super importante, né, Geisa? Porque assim, acho que o papel da liderança à frente de uma instituição como a Embrapa, principalmente como a Embrapa Solos, é a gente mostrar o conhecimento que está sendo gerado lá dentro pelo grupo de pesquisa, que é feito em parceria, né, com outras instituições, para o público e para o ator daquele produto, né, que realmente vai precisar utilizar aquela tecnologia. Então, a gente precisa estar conectando isso com as EMATERES nacionais, né, nos estados. A gente precisa estar conectando isso com o setor privado,
com o setor produtivo, né, via as federações de agricultura, às vezes também com parceiros não óbvios, né? Aí a gente tem pessoal dos institutos aqui, da CBPF aqui no Rio, da CPRM, do IBGE, né, com o governo do estado, com o governo do município, com os prefeitos, né, com os deputados. Então, a gente precisa estar mostrando que, às vezes, aquele conhecimento que está sendo gerado lá, ele tem um impacto muito importante no setor produtivo e na atividade econômica, né, como um todo. Então, acho que esse é o papel. E um trabalho muito interessante também nessa questão da tecnologia, né? De agregar o agro com a tecnologia, mostrar que é importante você fazer esse ponto. Recentemente vocês lançaram aí um processo de trabalhar games e gamificação também para o ensino disso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a galera que está aqui com a gente sobre esse projeto. Então, a gente tem falado muito, eu acho que a gente tem conversado muito com você também sobre isso, né? A importância do papel da comunicação, né? Da gente poder linkar todas essas pontas, né? E a gente percebe que, às vezes, o conhecimento da nossa agricultura, ele ainda não é tão claro, principalmente para o cidadão que está numa área mais urbana, que tem menos contato, né, com esse ambiente. E a gente percebeu que a gente precisava fortalecer a comunicação. E por meio disso, a gente teve um colega, né, o nosso chefe de pesquisa, que foi conversar e passou um ano, né, na Escola Superior de Guerra, trabalhando muito com o pessoal da Marinha ali, que trabalha com cenários e tendências usando gamificação. E a gente, quando ele voltou, ele falou um pouco sobre isso com a gente, e a gente falou assim, poxa, vamos entender, né, como que a gamificação está sendo utilizada por vários outros setores, e a gente percebeu que realmente tem um potencial incrível, e a gente teve contato com o pessoal do ISE, né, de sistemas virtuais, que é um dos institutos Senai, que fica aqui no Rio de Janeiro, e ali, acho que, na verdade, a gente trabalhou uma grande parceria com a Firjan e com esse instituto. E a ideia é a gente iniciar ali um processo de comunicação via gamificação, mas também da gente trabalhar Serious Games, onde a gente vai estar trabalhando cenários e tendências, né, para o agro brasileiro, e que pode também ser utilizado para treinar produtores e assistência técnica rural, e em temas que acreditamos que precisam estar sempre sendo reciclados, né? Mesmo para quem está no dia a dia ali, né, da produção agrícola. Agora, de que forma a pandemia atuou, assim, quais foram os desafios da pandemia nessa questão da liderança de uma unidade da Embrapa que atua em nível nacional? Como é que foi trabalhar nesse momento à distância? Quais foram os principais desafios que você observou estando à frente, né, de uma das unidades? O início, eu acho que da pandemia foi muito complexo para todo mundo, né? Em menos de 15 dias, na verdade, assim, a gente tinha pouquíssimo tempo para colocar todo mundo em casa, né? Bem cuidados naquele momento. Então, todo mundo entrou em teletrabalho 100%, mas isso numa empresa pública, a gente tem algumas condições para poder fazer a equipe, né, fazer isso. Então, nós tivemos que revisar todos os contratos de trabalho, nós temos 146 empregados, a Embrapa Solos, ela tem um escritório em Recife também, então nós criamos ali no início, né, um comitê gestor de crise do Covid, né, nossa chefe administrativa, Marisa, estou vendo até que ela entrou aqui na live agora, ela foi fantástica junto com a equipe e a gente conseguiu fazer uma força-tarefa para mudar esses contratos de trabalho e a gente conseguiu colocar todos os 146 empregados em casa naquele primeiro momento, em teletrabalho. E aí a gente falou assim, como manter, né, a motivação da equipe no momento que a gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar. A princípio, a perspectiva eram 40 dias, né, não imagina. E aí depois a gente viu que o cenário não estava muito bom e que aquilo ia se expandir. Então, nós criamos planos de trabalho para a equipe, de forma a gente ter grandes entregas, né? E grandes entregas que juntassem muitas equipes. Então, isso foi importante naquele momento, porque as pessoas continuaram a se sentir produtivas, né?
continuaram integradas. E a gente percebeu também que uma parte da equipe, principalmente da área administrativa, utilizava menos as tecnologias de lives, né? De reuniões online. Não. Então, assim, a gente ainda usava o Skype, né? A gente, de alguma forma, já usava o Skype. Mas, assim, a gente começou a ter RNP, Google Meet, Teams, Zoom, né? E a gente fez um grupo, a gente fez um material de comunicação para que as pessoas entendessem aquele momento, que a gente estava todo mundo unido, então era assim, estamos juntos, né? E criamos um grupo de apoio para quem não tinha ainda utilizado essas ferramentas e a gente estimulou que as pessoas fizessem reuniões informais para ensinar o outro a entrar, para melhorar o som, para melhorar a imagem, para utilizar a ferramenta de forma a fazer os agendamentos de reunião. E foi muito interessante esse primeiro momento. Eu acho que a gente conseguiu assim unificar ainda mais a equipe, sabe? O time realmente se uniu, se protegeu, cuidou um dos outros. Eu acho que a gente teve um resultado fantástico, mesmo com a maior parte da equipe em casa, em teletrabalho. A Embrapa Solos fez entregas muito importantes no ano de 2020. A Marisa até colocou, era o hashtag falou, Juntos na Quarentena. a gente pelo fórum, né, eu achei o seu relato muito interessante, que a gente estava no momento assim dos desafios de como colocar em prática o teletrabalho e principalmente as consequências dele em cada uma das instituições, né? A gente sempre está olhando os desafios internos, mas é muito interessante essa troca, né, com outras instituições, com instituições que têm questões, por exemplo, vocês têm um outro regime de trabalho, apesar de ser público, né? Então, assim, tem uma série de questões aí a serem levadas à frente. Então, assim, muito interessante a maneira como você trouxe essa experiência para a gente lá atrás, no fórum, contando isso. E fica claro, né, que o desafio ali é um desafio de manter as pessoas também entendendo o momento e podendo entregar, apesar de todas as confusões que acontecem no entorno, né? A gente está vivendo aí meio que um período do Dia da Marmota, né? Voltando umas situações e vendo o agravamento aí das mortes por Covid. E aí eu queria te ouvir, assim, né? Nesse momento agora, em que você olha em retrospectiva, 2020 foi um ano que, apesar o hashtag Todos Juntos funcionou, porque estava todo mundo focado, né? Teve um momento do aprendizado. Como é que você vê a situação agora? Então, Geisa, a gente continua com o mesmo desafio, né? Que tá todo mundo cansado de ficar em casa, a gente sabe disso, né? Hoje a unidade a gente já tem um regime de revezamento, principalmente porque naquele período a gente parou, inclusive, os laboratórios, então a gente criou, né, todas as condições para que quem às vezes precise trabalhar presencialmente tenha segurança naquele ambiente. A gente tem um retorno de menos de 30% do nosso quadro. A gente tem ainda incentivado muito as equipes, né, a evitar realmente a ir na unidade. O regime hoje, da maior parte, ainda é teletrabalho. A gente tem uma equipe pequena em regime de revezamento. E a gente continua com a mesma orientação. A gente tem algumas grandes entregas que nós pactuamos, né, com a empresa e com os nossos parceiros, que vão ser feitas ao longo de 2021. Ai, minha sobrinha fofa aqui. Né? Então, assim, acho que é isso. A gente tem esse cuidado e a gente percebe que, assim, muitos estão vendo nessas entregas, né, nessa relação de responsabilidade, como um momento importante para você ter um foco, né, para você ter um direcionamento da sua energia, porque é muito fácil a gente dispersar, né, com todo esse momento difícil que a gente vê que o país ainda está vivendo. Acho que a gente tem algumas pequenas os pequenos presentes ali, né? Que é você ver, de repente, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai já sendo vacinado, né? Que a fila da vacina está andando, mas assim, a liberdade de você voltar, né, a ter a vida normal,
ainda está muito complicada. Então, assim, do ponto de vista profissional e pessoal, a gente tem tentado ainda, né, criar esse conforto, né, aos colegas, ao nosso time, para que a gente, com todos os desafios, né, que a gente tem, continuar fazendo essas entregas, continuar colocando informações para a sociedade, para o produtor rural, e para a gente isso é muito importante. E eu acho que, assim, a tônica principal desse período da pandemia foi saber usar bem as ferramentas de comunicação. Eu acho que nós nunca comunicamos tanto e de uma forma tão efetiva, tão eficaz como a gente está fazendo agora. E conectando, né? Quer dizer, ferramentas de comunicação que são viabilizadas e potencializadas pela tecnologia, a utilização, a aplicação da tecnologia no processo, que é justamente por conta dessa interlocução maior com instituições que estão, às vezes, muito pertinho da gente, mas que a gente não tem a capacidade nem de conhecer pela correria do dia a dia. Então, quando a gente fala de foco, né, é interessante isso, porque é o foco, mas também a abertura para conhecer outras coisas que estão perto e que a gente pode acessar, né, as potencialidades. Quando você contou, por exemplo, o projeto dos games, eu acho que mostra muito isso, né? Mostra como a gente precisa acionar os vizinhos, né, e pessoas que estão no entorno, ajudar a partir dessas tecnologias, fazer cenários e principalmente botar todo mundo nessa página. E aí, nessa questão, né, a tecnologia ela traz desafios porque no campo, às vezes, nem sempre a conectividade ela funciona tão bem quanto na cidade. Às vezes nem na cidade funciona, né? Então, Verdade. Esse processo de tradução em relação aos pesquisadores, né? Como é que funciona, assim, nesse dia a dia, a conexão com eles? Porque eu entendo que eles de certa forma, conseguem produzir estando em diversos lugares, né? Já o administrativo tem uma outra dinâmica. Mas como é que foi esse trabalho com eles nessa potencialização aí do digital? Que também gera muito cansaço, né? Nossa, eu acho assim, o mais interessante desse período da pandemia é que a gente ousou demais, a gente ousou muito. Nós fizemos uma entrega no final do ano, que foi a plataforma do Pronasolos, e o Pronasolos ele envolve mais de 17 instituições, né? A plataforma ela foi construída com pesquisadores aqui no Rio, tanto da Embrapa Solos, quanto da CPRM, quanto do IBGE, quanto membros da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, quanto pessoal da Universidade de Lavras e quanto Ministério da Agricultura em Brasília. Você imagina fazer tudo isso de forma virtual, né? E assim, era um compromisso que a gente tinha assumido em dezembro de 2019, onde não tinha pandemia. E eu vou te dizer, eu acho que assim, o resultado foi muito, muito melhor do que eu acho que se a gente tivesse feito a plataforma no ambiente onde a gente pudesse se encontrar presencialmente. Sabe? Eu acho que ali a gente mostrou, acho que a gente superou o desafio, que é isso, de conectar pessoas, conectar instituições, né? Nós temos aí equipes de alta performance no Brasil inteiro, e essas pessoas se conectaram, né? Romperam barreiras, apesar do cansaço virtual, eu acho que a gente pode dizer que a gente tem reunião que começa às 8, 8h30 e vai até 7 da noite, às vezes mudando 3 vezes ou 4 vezes de plataforma ao longo do dia, mas foi extremamente motivador. E essa motivação não terminou, sabe? Porque a gente desenvolveu também o Soils Play, que é um outro projeto que eles, na verdade, eles correm paralelos, mas eles têm algumas linhas de conexão. Nós temos uma outra, que é a Universidade Pronasolos, que então está sendo coordenado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, mas que envolve, né, todas as instituições de Pronasolos e mais os ministérios. E essas reuniões estão acontecendo todas virtualmente. Nós temos projetos que estão acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e a gente está ali, né, todo dia, os grupos de pesquisa, eles se dividem, fazem muito trabalho, os pesquisadores fazem muito trabalho sozinhos, mas tem pequenas reuniões de grupos de 2, 3, 4, até que a gente faz, né, as reuniões mais gerais. O grupo de Recife tem um trabalho muito importante lá com as famosas barragens subterrâneas, né? Que é exatamente para áreas de convivência com a seca.
e os projetos lá também não pararam, então eles têm reuniões com o Sebrae, com a ASA, né, com o Instituto Semiárido, e essas reuniões vão acontecendo de formas virtuais, então nós tivemos livros, nós tivemos lives, nós tivemos livros infantis que concorreram na FAO, ganharam prêmio, com equipes completamente dispersas aí ao longo do país, dentro do país, né? Então, eu acho que assim, as equipes foram se superando mesmo, elas se motivaram, eu acho que a gente conseguiu manter a motivação em alta, elas se superaram, né, com todos os desafios, a gente enquanto gestores também, né, porque a gente cansa também, mas todo mundo foi respeitando os limites um do outro, mas a gente tinha um objetivo, sabe? Que era mostrar, e eu acho que a Embrapa toda tinha esse objetivo. Olha, apesar de tudo, apesar da pandemia, apesar da gente estar se cuidando, nós não descuidamos de gerar conhecimento e tecnologias para o produtor rural, para a agricultura brasileira. E eu acho que a gente conseguiu, acho que a gente está conseguindo fazer isso. Fundamental o teu depoimento, porque mostra assim, o quanto um trabalho importante de base, né, para acordar todo mundo, falar, olha, estamos juntos, é uma conexão que chama atenção para a atenção que é necessária dar a quem ainda não tinha entrado nesse mundo da tecnologia, que era possível um aprender com o outro, porque nesse momento foi muito isso, né? A gente muitas vezes aprendia com um amigo como acessar, como tornar mais operacional aquela tecnologia. E, a partir daí, um processo de uma agenda concreta de entregas, né? Quer dizer, o que a gente precisa fazer? Porque aí você mantém o foco e aí é um trabalho que vai se desenvolvendo naturalmente. Eu acho que a quantidade de coisas, né, que a Embrapa faz pelo país é muito importante, né? E estar à frente também desses desafios motiva a continuar, mesmo que de vez em quando dê aquela cansadinha, né? Você também teve Covid, também foi, passou pelo processo de cura que é necessário, enfim, também tem toda uma questão que você tem que concatenar com os desafios que estão acontecendo no dia a dia, né? Petula, eu queria te perguntar sobre essa questão, assim, eu falei aqui teu currículo antes da gente começar, da gente estar junto aqui na telinha, e você tem uma formação nessa área de políticas públicas, né? Que são, na verdade, assim, você estando à frente da Embrapa, tem os desafios de botar isso em prática. Como é que é esse trabalho? Assim, como é que você vê essas conexões entre o estudo, entre o mestrado, o doutorado, tudo que você também foi buscar na sua atenção, no seu interesse, né, acadêmico, como se conecta com os seus desafios na liderança da Embrapa Solos? Essa pergunta é bem interessante, Geisa, porque assim, eu fiz economia, né? Depois fui fazer planejamento urbano e regional aqui no IPUR da UFRJ, e lá eu sempre fui da linha da área de planejamento regional, então estudo de impacto, né, de grandes infraestruturas. E depois eu trabalhei um pouco, estudei um pouco o complexo logístico do Espírito Santo, e aí fiquei um tempo em Brasília, no Ministério dos Transportes, e lá foi muito interessante, porque você começa a entender como é que funciona, né, a construção de uma política pública, como é que você articula para que aquilo realmente entre na agenda política. Então, acho que essa questão da agenda política é super importante. E toda a minha carreira na Embrapa, eu tive na área de relações institucionais, e o forte dessa área era exatamente o que a Embrapa está gerando de conhecimento que pode ser um aporte estratégico para a formulação de políticas públicas mais adequadas, né, para a sociedade brasileira. Então, a gente tinha uma interface muito grande com alguns ministérios, principalmente o Ministério da Agricultura, né, a qual a gente é vinculado, mas também o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério hoje do Desenvolvimento Regional, né, na área de indústria também. Então, a gente conversava muito, né, com todo o ambiente da Esplanada. E eu acho que quando eu saio para o doutorado em políticas públicas e estratégia, é um pouco isso, assim, né? De que forma que a Embrapa, que é uma instituição,
né, de mais de 47 anos, ela veio contribuindo com políticas públicas que levaram a agricultura brasileira a ser o que ela é hoje. E a minha análise foi muito no âmbito da cooperação internacional, da Embrapa. E quando eu volto para a Embrapa, fico um tempo ainda em Brasília, mas vejo que seria muito interessante participar do dia a dia de imunidade da Embrapa, né? E eu sempre tive um grande carinho pela Embrapa Solos, até porque, né, é dali que saem, né, os zoneamentos agroecológicos, os zoneamentos agrícolas, né, todo o levantamento do conhecer o solo, né, do uso do solo. E eu acho que o solo é a base de tudo. E aqui eu vejo, né, a Maria Sônia, que inclusive tem um trabalho incrível, esse das barragens, que virou uma política pública no estado de Alagoas, né? Eles fizeram o zoneamento agroecológico do estado de Alagoas e a barragem virou um zoneamento específico. Então, você vai identificar onde você tem o solo mais adequado para a construção daquela barragem. E numa região que é muito seca, você precisa ter áreas onde você tem a penetração, né, da água no solo, que garanta aquele produtor ter alguma coisa nos períodos da seca para ele se alimentar, para ele vender, para ele comercializar. Então, quando eu venho para cá, a Embrapa Solos tem um projeto que era extremamente desafiador, que era o Pronasolos, que é o Programa Nacional de Levantamento de Solos, e o Polidoro, na época, me convidou, né, para ajudar ele a fazer essa articulação do Pronasolos. E como é que a gente ia fazer isso, né? Já a gente tinha uma relação muito grande com a Casa Civil, o Ministério da Agricultura, mas o Pronasolos é um grande desafio, são quase todos os ministérios da Esplanada, né? Fora as outras instituições que são vinculadas a esses ministérios. E esses arranjos, eles são extremamente complexos, né? Então, tem muitas idas e vindas. A gente pode dizer que o Pronasolos é um projeto extremamente bem sucedido, porque ele já passou por 3 governos, né? Ele começou lá no governo da Dilma, passou pelo Temer, tá agora no governo Bolsonaro, e a gente entende que ele é um programa de Estado. Então, muitas vezes, a gente quer levar uma informação, a gente quer colocar determinado tema na agenda pública, mas a agenda da política pública, né, é muito específica. A gente sabe que a gente tem que ter o momento certo dela entrar, porque senão aquilo vai para debaixo de uma gaveta e nunca mais sai daquela gaveta. Então, a gente sempre teve muito esse cuidado. A gente tem um outro programa que que a ministra da Agricultura, a ministra Tereza, está para lançar, que a Embrapa Solos participou ativamente. Então, a gente consegue levar essa informação, né, de forma a ajudar a construir essas estratégias. Né? Tem uma outra ação também, por exemplo, nós temos um grupo de pesquisa que é de pagamento de serviços ambientais, E aí a gente teve o projeto de lei, né, de serviços ambientais no Congresso. E como é que a gente poderia colaborar? Né? Poxa, o nosso grupo é o grupo da Embrapa que mais conhece sobre pagamento de serviços ambientais, somos um grupo ligado ao governo federal e nós articulamos, né, com a assessoria parlamentar da Embrapa em Brasília a elaboração de notas técnicas que chegaram, né, nos relatores desses projetos de lei para que eles realmente tivessem o mais adequado possível para virar uma lei que realmente nós pudéssemos usar, né, que a sociedade brasileira pudesse se utilizar. Então, são esses olhares, né, que assim, eu tento praticar durante toda a gestão, né, de que forma que, às vezes, que o pesquisador, às vezes, não está visualizando, ele sabe que aquilo é um problema da agricultura, mas de que forma que aquilo vai realmente ter impacto. E ele só tem impacto a hora que ele vira, né, uma política pública. Ou é uma tecnologia que realmente o produtor vai comprar, ele vai adquirir, ele vai usar, mas muito dos conhecimentos que a gente gera, ele tem um rebate importante na política pública. E eu acho que assim, tem um outro case, enquanto eu estava em Brasília, que eu acompanhei muito, foi a política do RenovaBio, né? Que gera aí os CBIOS, né, dos créditos de carbono, principalmente do setor sucroalcooleiro. E naquela época eu estava na assessoria parlamentar. E a gente viu, por exemplo, um dos projetos que correram mais rápido dentro do Congresso, né? Então você junta lá a bancada do governo, a bancada da oposição, e você tem que saber levar, né, esse assunto de forma a não gerar ruído e que aquilo realmente se efetive, né? Então, assim, é importante para a sociedade brasileira? É importante.
você tem que saber levar, né, o discurso, levar a narrativa adequada para que aquilo realmente vire, né? Então, eu acho que é muito instigante esse desafio, e eu acho que dentro de uma instituição como a Embrapa, você conseguir fazer, né, juntar esses vários quebra-cabeças é extremamente rico, né? É divertido. Eu falo que a gente não tem muito tédio, não. Eu te conheci justamente trabalhando mais em Brasília ainda, né? Antes de vir para Embrapa Solos. E é muito perceptível, né, que essa dinâmica de entender como aquela mensagem, como aquele estudo, ele pode se conectar com a política pública, de que forma, né, ele pode gerar base para uma tomada de decisão mais acertada, como conectar partes, assim, tá tudo dentro da tua cabeça ali, funcionando 24 horas por dia, assim, que é muito bacana, porque a gente tem a felicidade de ter você aqui no Rio de Janeiro, né? E podendo também pensar de que forma a gente consegue avançar com alguns temas. Nessa questão do Pronasolos, eu acho que é legal também dividir aqui com quem está assistindo a gente, né? Qual a importância estratégica que a gente tem ao poder entender exatamente que tipo de solo a gente está pisando, né? Escolher a melhor semente, escolher a melhor produção, escolher a melhor forma de abrir uma estrada no meio de um espaço. Então, tudo isso está envolvido, né? Então, tem algo bem... lá no comecinho do comecinho da política pública, que é como é que você define as coisas baseado em informação e dado, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, o que foi essa plataforma que vocês, assim, durante a pandemia, na loucura de tudo, conseguiram botar de pé. Então, o grande desafio, né, do ano de 2020 era, assim, o Pronasolos, ele surge por um acórdão do Tribunal de Contas da União, dizendo que o Brasil não tinha uma governança clara sobre as informações e dados de solos. E com isso foi constituído, né, o programa, o Pronasolos. Então ele tem 2 comitês, o estratégico e o executivo, e nesses comitês foi definido que a gente precisava ter um local que organizasse de forma imediata todos os dados e informações sobre solos do Brasil. Claro que essas informações elas estão dispersas, né? Então, como é que a gente ia organizar isso? Então, precisava de uma plataforma tecnológica, e aí precisava muito do pessoal da área de TI, né, que pensa, que organiza esses dados. E aí a gente tem um grupo na Embrapa Solos, e a gente percebeu que a CPRM também tinha, e o IBGE também tinha, e nós começamos a construir, na verdade, né, a arquitetura dessa plataforma, e foi extremamente rico e desafiador isso, né, porque cada instituição tem suas percepções, né, tem suas missões, e nesse caso a gente tinha que unir tudo isso num local só. Então você imagina a quantidade de reuniões que levaram, né, para a construção da arquitetura. Depois a gente passou para a parte da plataforma em si. Então, temos a arquitetura da plataforma e isso vai ter que virar realmente a plataforma. E a gente tinha, no primeiro momento, disponibilizar todos esses dados lá dentro dessa plataforma. E aí tem todas as questões, né, de propriedade intelectual, tal. Mas, aos poucos, cada etapa era uma etapa a ser vencida, né? Eu brincava muito com a equipe aqui e falava, gente, tem que ser igual o Jack, né? Vamos por partes. Porque se a gente pensa, a gente sabe qual é o todo o que a gente quer, né? Mas a gente tem que ir por partes. E aí, acho que o Ministério da Agricultura foi fundamental em ser, na verdade, um articulador que juntava, né, todas essas partes, porque era uma decisão da ministra que isso acontecesse. E hoje, nessa plataforma, ela está hospedada no site da Universidade de Lavras, né, e da CPRM, que foi quem deu o principal suporte de TI para a construção da plataforma. Nós inserimos lá vários dados e informações que são disponíveis para o público em geral. Só que, nesse momento, a gente fala, né, que a plataforma está na sua versão 1.0, igual os nossos celulares, né? Cada semana vai ter uma versão nova, cada um mês, cada 15 dias, cada ano. Então, a plataforma hoje está numa versão ainda que ela é extremamente técnica. Só quem é da área técnica que precisa de utilizar aqueles dados vai ter mais facilidade em manejar a plataforma. Mas o que a gente quer ao longo de 2021 é que ela seja acessível para você,
pro deputado, pro consultor que está no campo, o colega que está lá na TIM, que está pensando em conectividade no campo, da Vivo, da Claro, sabe? Que todas as empresas possam utilizar, né? Que todos os governos possam ir lá e utilizar a informação. Nós temos informação sobre o Brasil todo? Ainda não. Esse é o grande desafio do PronaSolos. Então, hoje, as informações que tem lá são as informações que estão disponíveis nas instituições hoje. Tem uma escala adequada para planejamento? Alguns têm, outros não. Nós já lançamos mapas novos com base nas informações que estão lá? Lançamos. Então, a gente teve o mapa de suscetibilidade à erosão. Erosão é um problema sério no Brasil, que, assim, né, causa um prejuízo enorme para a agricultura brasileira, que também causa um prejuízo para as cidades, porque assim, a qualidade da água também ela pode ser influenciada ou não, né, pela questão da erosão dos rios, das principais bacias que alimentam aí as cidades. Então, esse ano a gente tem alguns mapas para serem lançados, por exemplo, o mapa de carbono no solo, para uns 250 mil, o mapa de condutividade, que o setor, né, de energia, de telecomunicações e energia tem muito interesse. Tem o mapa de aptidão, né, de terras do Brasil, também é um outro mapa que o setor agro está muito interessado. Então, com aqueles dados que hoje já estão lá, todos organizados em uma mesma plataforma, você já pode gerar novos produtos. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais informações a serem disponibilizadas por outras instituições, pelas universidades, lá na plataforma, para que depois qualquer um possa gerar novos produtos. Que é interessante, né? É importante também a gente falar sobre isso e divulgar que há esse programa, porque foi o que você falou, existem informações, mas elas estão espalhadas. Necessariamente, para fazer algum tipo de investimento, você tem que fazer um mapeamento. Então, se você pensar que tudo isso poderia estar dentro de uma plataforma e esses dados sendo públicos, podiam também se desdobrar em outras decisões estratégicas, né, para o próprio Estado definir melhor isso, o município, que é quem cuida de toda a legislação, né, de uso do solo, possa definir melhor a maneira como o plano diretor, em cima de um olhar para a qualidade do solo, para o tipo de solo que tem ali, quais são os desafios, por exemplo, para evitar a erosão, ou para mitigar também os impactos que ela gera. Tudo isso hoje já tem uma base, né, para ser construída, né? Isso que eu acho que é muito interessante e é realmente empolgante. Quando você fala, a gente vai vendo assim, nossa, quanto que dá para tirar, né, de algo dessa escala que a gente está falando de Brasil. Questão de defesa civil. Deu uma travadinha. Né? Deu só uma travadinha aí. Eu vou te pedir só para você começar de novo na resposta. Na verdade, assim, esses dados eles são super importantes para a manutenção de estradas vicinais, né, para a defesa civil. Agora, os planos diretores, né, que estão sendo... Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro está revendo, né, o seu plano diretor. Esses dados de solo são extremamente importantes. Então, assim, você tem muitas informações que elas vão ser utilizadas por várias secretarias, por vários... em vários âmbitos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, e por vários tipos de secretarias, desde a de meio ambiente, desde a infraestrutura, desde a de turismo também. Então, tudo isso faz parte, né, são várias ferramentas que vão dar suporte à estruturação de políticas públicas cada vez mais adequadas para a utilização de investimentos, né, de forma mais efetiva para a sociedade. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande pelo PronaSolos e pelo potencial que você tem dos dados e informações que vão ser inseridos lá, sabe? Ele vai ser, na verdade, a gente fala aqui, todos os mapas que hoje estão lá, eles são mapas dinâmicos, né? Então, ao longo, cada vez que cada uma das instituições coloque informações novas de solos lá, esses mapas eles são atualizados. Então, você vai ter mais precisão naquela informação que para um prefeito, de repente, tomar uma decisão de fazer uma manutenção mais adequada de uma estrada vicinal que faz o escoamento de uma produção importante,
pode estar mais bem planejado, né, na estrutura dele. E conversa completamente com a sustentabilidade, né? Que é a agenda que a gente está aí na década da ação, tendo que colocar de pé, né? E correr atrás de. Eu acho que quando começou toda a discussão da Agenda 2030, tinha todo um processo de fazer ela se tornar conhecida pela sociedade, fazer com que as pessoas entendessem o papel de cada um, né? Como indivíduo, como empresa, como sociedade, de uma maneira geral, o que tinha que ser feito ali, né? O combate às desigualdades, a questão da fome, a inclusão, tudo isso estava ali já mapeado, né? Como desafio para a gente vencer até 2030, para a gente continuar tendo um planeta para frente. Mas quando a gente fala assim da ação, do que é possível implementar, a inteligência, a base tem que estar bem desenhada, né? A base tem que estar forte e para que a gente possa construir algo em relação a isso, né? E em relação ao solo, a gente está falando também de água, né? A gente está falando de buscar sobrevivência a partir disso, né? E quanto a pandemia alertou, acho que chamou atenção para as pessoas dessa agenda da sustentabilidade, né? Exato, gente. A gente percebe, assim, vários estados, né, vindo conversar com a gente, querendo... a gente está numa fase agora do Pronasolos, que é criar os comitês territoriais, né, nos estados. E a gente tem conversado com vários estados da federação, principalmente em relação à importância de demonstrar a sustentabilidade da agricultura daqueles estados. E tudo isso começa com o solo, né? Principal recurso natural que o produtor rural tem é o solo. E apesar da gente dizer que o solo é um recurso renovável, ele demora mais do que a nossa vida inteira para gerar de novo um pedacinho de solo que a gente perdeu. Então, quando a gente fala que a erosão é um problema sério, ele é um problema sério porque realmente a gente tem grandes perdas de solos produtivos, é difícil ele se recuperar. Então, a gente tem conversado muito com o Mato Grosso, com o Paraná. Oi. Vou só te pedir para a gente voltar, porque o que você falou é muito fundamental, dessa questão da recuperação desse recurso que a gente tem. Aí daí para frente você contar de novo, porque deu uma travada aqui, agora voltou a internet. Esse horário é um horário crítico. Mas pode falar. Verdade. Então, assim, né, o solo, na verdade, a gente fala que ele é um recurso renovável, só que ele é renovável num período de tempo extremamente longo. Para um solo se recuperar, é mais do que um período nosso de vida. Então, a gente não vê, né, durante o nosso período de vida, a recuperação de um pedaço de solo que se perdeu quando a gente nasceu. Isso é muito sério, porque o solo, ele é o principal recurso natural do produtor. Ele é o principal recurso natural da vida humana, né, onde a gente pisa. Então, a gente, além disso, no período da pandemia, toda essa questão da sustentabilidade, ela veio com mais força, né? Na Europa, você tem toda uma discussão em cima do New Green Deal, você tem toda uma discussão em cima de práticas e princípios ESG, que estão impactando também o setor agropecuário. Então, a gente percebe isso quando a gente fala com alguns governos estaduais. Por exemplo, na região norte, o Amazonas, o Acre e Rondônia, eles estruturaram um grupo para trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável, né, criar um acrônimo que é a Macro, e a base de todo o trabalho da Macro vai ser o Pronasolos. Então, a priorização das áreas do Pronasolos para o levantamento de solos. Mato Grosso também vem nessa mesma linha, Paraná, Alagoas, né, Paraíba, que a gente tem trabalhado muito ativamente, e o Rio de Janeiro também entrou nessa pauta aí, Geise, com o Marcelo, Agricultura e com o Tiago, né, o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, que é uma pauta extremamente importante para o Rio de Janeiro, que apesar da gente não ver, né, o agro fluminense, mas esse agro fluminense a gente fala que ele tem uma característica muito específica, ele tem produtos, né, que são de alta agregação de valor, que tem uma produção já diferenciada e que ele tem que trazer e mostrar, né, para a nossa sociedade urbana, principalmente, que é muita cara aqui, né, da cidade do Rio, e o Rio como agente influenciador aí, né, de opinião, mostrar que existe agricultura sustentável. Então, acho que o Pronasolos do Rio ele vai ter uma característica muito interessante, e eu acho que é um outro desafio também que a gente tem aí
pro ano de 2020 e 2021 dar uma cara, né, pro Pronasolos Rio de Janeiro. E a expectativa é alta, né? De conseguir, tendo tantos atores aqui reunidos, que a gente consiga tirar do chão numa velocidade grande, porque o estado do Rio de Janeiro, comparado com outros estados, em termos territoriais, é bem menor, então dá para ganhar velocidade, né? Dá para partir para um patamar mais alto e correr e ter esse mapeamento, viabilizando aí uma série de investimentos que precisam ser feitos para a gente retomar também essa questão da economia, né? Enfim, bastante abalada com a pandemia. Então, eu acho que assim, aqui no Rio a gente tem, né, as 3 instituições âncoras do Pronasolos, né? A gente tem a sede da Embrapa Solos, a gente tem a sede da CPRM, que é o Instituto Geológico, e a gente tem a sede do IBGE, e a gente tem a presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, né, que é a professora Lúcia, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, eu falei para os 2 secretários, né, a gente tem um desafio enorme de realmente, né, ter aí o Pronasolos Rio como um Pronasolos que ele poderia ser assim o modelo, né? Com alta tecnologia, com uma cara já de sustentabilidade muito forte nesse Pronasolos, né? Linkando produção sustentável agrícola com preservação, com pagamento de serviços ambientais, que é um trabalho fantástico que o INEA, né, já tem aqui no Rio há alguns anos, com Conexão Mata Atlântica. Então, fortalecer essas iniciativas, porque eu acho que é isso, né? Quando você tem um programa como esse, o mais interessante é você conectar políticas públicas, né? Conectar ações que já existem e potencializá-las. Então, eu acredito muito em trabalhar dessa forma. E eu acho muito interessante, né, que a gente está falando aqui de ter uma agenda, do processo de liderança, de mobilização e de motivação da equipe para que todo mundo caminhe junto em direção a esses resultados que vão aos poucos se consolidando e demonstrando, né? A gente está falando também de um trabalho que é feito em cima de uma instituição historicamente reconhecida pela capacidade que tem de atendimento e de pesquisa, de inovação no setor agropecuário, que é um setor forte no Brasil. Talvez no Rio de Janeiro, por a gente ser mais consumidor do que produtor, isso fique menos visível. Mas o impacto que isso tem também para o pequeno produtor, na medida que a gente consegue conectar essa tecnologia de ponta que o Brasil tem para poder atender ali, entendendo como é que o solo está se comportando e o que pode agregar valor e fortalecer essa produção, a gente tem possibilidades aí incríveis pela frente, né, de fazer crescer essa produção. E torná-la ainda mais sustentável, né? Porque às vezes a gente, conhecendo a química, conhecendo a forma, etc., você também tem o antídoto para pragas e coisas que podem estar ali alterando a qualidade do produto que está sendo feito, né? Então, Geisa, e assim, quando a gente fala que o Rio não tem agricultura, né? A gente está deixando de falar que a gente tem os produtores de café do Rio, né? Que tem cafés incríveis, premiados, né? A gente está deixando de falar de um estado que tem a indicação geográfica da laranja de Tanguá, que está para sair aí, né? Que tem um sabor incrível, super diferenciado, só tem no Rio de Janeiro. A gente está deixando de falar do cinturão verde, né? Que abastece a cidade do Rio, né? De todo esse cinturão de hortaliças, de hortifruti, né, que chegam aqui para gente. A gente está deixando de falar dos produtores de flores da região serrana, né, que tem aquelas flores lindas, belíssimas, e que chegam aqui na cidade para gente. E muitas vezes a gente acha que isso vem de São Paulo, né? E não, estão vindo daqui. A gente não consegue perceber que esses produtores estão aqui na nossa região. Não, e tem o lúpulo também, né? Que faz a cerveja que todo mundo está consumindo. E é o melhor lúpulo, segundo a Embrapa. E a melhor qualidade de lúpulo do país está aqui na região serrana do Rio. E de muitos homens e mulheres que estão aí também buscando, são referência na questão de orgânicos, por exemplo, né? E que produzem, fazem coisas maravilhosas, assim. Do morango, enfim, de várias coisas que a gente tem. Do morango, pois é. O produtor de lúpulo, né? Assim, aquele grupo do lúpulo é fantástico. Eu acho que assim, o ano que vem a gente vai estar com essa pesquisa bombando e com produto, né? Então, isso está sendo feito junto com os produtores de lúpulo. Acho que assim, vai ser uma ação incrível. Tem outra aí, né, que a gente está tentando trazer aqui para o Rio e acho que vai ser um trabalho bem interessante, estimulado aí com alguns
parlamentares, que é a questão, né, do carne baixo carbono, e evoluindo para evoluir para um carne carbono neutro. Então, a gente vai estar produzindo isso aqui no nosso estado. Né, a questão de uma avicultura sustentável, né, o Rio de Janeiro produz, é uma produção de ovos que é importante, é significativo. Então, a gente tem a produção do abacaxi. Então, temos o tomate, né, que o Tomatec, que inclusive já é uma tecnologia da Embrapa. Então, assim, a gente tem tanta coisa no Rio de Janeiro que está relacionada ao agro, mas a gente não percebe, né? E o quanto de tecnologia tem isso. E esse produtor, ele precisa de ter mais suporte, mais apoio. E eu acho que é isso que a gente está, né, tá tentando fazer e dinamizar aqui no Rio. E mostrar, eu acho que assim, a gente já levou muita coisa, eles já fazem muito, mas a gente precisa dar mais visibilidade. Acho que é a questão da comunicação, né? Acho que a gente volta, né, no ponto inicial aí, de mostrar que o nosso produtor do Rio de Janeiro nós temos, e ele pensa em sustentabilidade, e ele pensa nesse cuidado, né, com o ambiente. A gente tem aí os projetos de serviços ambientais que o Estado, né, é um dos precursores no Brasil. Né? A gente tem o Paraná, tem São Paulo, tem o Rio. Né? Muita coisa que a gente precisa ir colocando, né, para poder somar nessa ideia do que é o Rio de Janeiro, né, e do que é o Rio de Janeiro agro, que está muito conectado com a possibilidade da gente poder ter muito próximo da gente. A gente falou isso essa semana, né? A gente tem os produtores próximos, a gente tem uma cadeia que pode ser encurtada na medida que eles ganhem mais produtividade. E aí eles possam também ter canais de distribuição melhores. Mas, assim, isso não pode prescindir da pesquisa, né, da área técnica que está lá desenvolvendo isso. E a Embrapa tem parceria com as instituições que estão também sediadas no estado do Rio de Janeiro, a própria Universidade Federal Rural, outros institutos, e essa inteligência ela está muito próxima. Então, assim, a gente precisa também encurtar esses caminhos, né, da inteligência e a ação e a prática, para que os produtores possam se conectar. E aí, falando de algo que a gente já apresentou aqui, né, o Soil Play e outras iniciativas também, o próprio Pronasolos, a gente está aqui abrindo aí um leque de oportunidades para que a gente possa comunicar melhor isso, né? Fazer levar à sociedade o que a gente tem de desafio e o que a gente tem de ferramenta para poder responder a esses desafios. A gente não está num solo infértil, a gente está num solo muito fértil. Né? Então, acho que o ano passado, agora eu estava lembrando, a gente fez um projeto com o pessoal do Senar Rio de Janeiro e com a Emater, que foi os solos produtivos, né? Foram uma série de lives no Facebook. Foi logo ali no meio da pandemia e que teve uma repercussão incrível. A gente juntou um pesquisador, um extensionista e um produtor rural do Rio de Janeiro para falar sobre práticas de conservação do solo. Então, a gente teve um retorno muito interessante e a gente começa a ver, né, que o sistema de cooperativas, a Unacop, por exemplo, tem uma ação fantástica. A gente está se aproximando mais deles também. Então, eu acho que assim, tem uma grande rede no Rio de Janeiro que é fantástica. A gente só tem que mostrar. Eu acho que a gente ainda fala muito para o nosso mesmo público, né? A gente fala para o público rural, a gente fala do rural para o rural. Então, acho que o Soil Play é uma tentativa da gente falar para o rural, mas também mostrar para o urbano o que acontece no agro e que o agro também é sustentável. E nessa questão, porque assim, se ele não for, ele... Oi? Pode falar. E se, em relação também a essa questão da Mata Atlântica, a gente tem ela tão próxima, né? Se a gente consegue também gerar algum tipo de manejo sustentável ou dar visibilidade também a tudo que é produzido por conta dessa proximidade, também ajuda muito, né? Então, a Embrapa Agrobiologia tem um trabalho muito interessante ali na região da Costa Verde, né, na área de Mata Atlântica, já com o manejo sustentável de floresta nativa. Então, essas coisas, né, é que a gente precisa trazer, né, para mostrar o que está acontecendo. Em 2020, a gente conversou com vários parlamentares da bancada federal do Rio de Janeiro, mostrando para eles o que acontecia no Agro Fluminense. E, assim, foi unânime que eram, assim, pouquíssimos, muito poucos, falaram assim, nossa, eu sabia que isso existia. Sabe? Então, a gente percebe cada vez mais que a gente tem que fazer um esforço, né, de levar essa comunicação. Acho que não deve ser só a Embrapa que deve fazer isso, né, os 300 da Embrapa. Eu acho que o Fórum de Desenvolvimento do Rio, né, faz isso de uma forma
incrível. E a gente viu, né, as pautas que a gente teve ao longo de 2020 e a gente precisa levar isso para outros fóruns, né? E eu acho que esse trabalho em conjunto com o Fórum de Desenvolvimento do Rio, a gente tem conseguido fazer isso. Porque vocês têm um trabalho de comunicação fantástico, né? Vocês têm uma rede de stakeholders que são importantes para o Rio de Janeiro, que são formadores de opinião, e a gente está conseguindo fazer isso. A gente precisa continuar? A gente precisa, porque eu acho que assim, a gente colocou o pé na porta, né? Mas a gente não sentou na mesa ainda. É importante essa questão, né? É uma conquista diária e tem que permanecer ali na luta, né? Agora, a gente fala também, quer dizer, na verdade, o objetivo eu tenho trazido, eu quebrei aí a linha trazendo o Wagner essa semana, o desembargador Wagner Cinelli, mas a gente faz uma roda de mulheres, né? E mulheres que estão na liderança falando sobre seus desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, dessa reflexão. Como é que isso bate em você, né? Porque você fala nós o tempo todo, né? É um time, não estamos sozinhas, ainda bem, e a gente tem que levar para frente, né? Quer dizer, tem todo um trabalho que sustenta aí os desafios e faz a gente perseverar nas posições que a gente vai atingindo ao longo da nossa carreira. Mas eu queria que você, a gente está perto de fechar aqui o tempo, né? Falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, da responsabilidade com outras lideranças, de trazer também mais mulheres para esse espaço de tomada de decisão, e como é que é a tua percepção quando você está nessa mesa das políticas públicas, né, em que o timing é fundamental e a gente precisa entender quanto tempo a gente tem para poder apresentar aquele projeto e ele ser entendido e praticado. Geis, a gente pratica o que a gente brinca, né? O elevator speak, né? A gente tem 2 minutos, que é o que o elevador sobe para no outro andar, para convencer o cara a falar com a gente, né? Eu falei assim, poxa, eu quero entender mais sobre isso, eu te carrego, né? Puxa para uma sala e você sabe isso, né, melhor do que eu. Então, assim, é um grande exercício, mas eu entendo que quando a gente está numa posição de gestão como a que eu estou hoje, né, com apoio da alta gestão da Embrapa, né, a gente está também respaldado pela ministra Tereza Cristina, né, que é uma mulher, uma grande liderança do agro. Eu acho que a gente eu trago para mim também esse posicionamento. Eu acho que essa responsabilidade, né, de levar temas importantes, temas que eu considero estratégicos para o país, para o estado do Rio, de forma assertiva e para quem realmente possa dar continuidade e formatar, né, ações que vão realmente ser concretizadas. Então, é um exercício, é diário, né? Acho que tem dia que a gente não consegue nem dormir, porque aquele negócio fica pipocando. Acho que a gente teve um exemplo, né, no início do ano, já com a questão do gás, que a gente está trabalhando. A gente, aqui na Solos, a gente já participa do grupo de trabalho interministerial do Plano Nacional de Fertilizantes. A gente viu uma oportunidade para o Rio de Janeiro, né, no ambiente da reunião do fórum, inclusive. Então, a gente levou, você sabe, você ajudou a gente nisso, a levar para as pessoas que são realmente tomadores de decisão, que isso é importante, né, para o estado do Rio de Janeiro, para a agricultura do Rio de Janeiro, e não para só na agricultura, né? Tem outros setores da indústria que também vão se beneficiar disso. Então, assim, é um exercício constante da gente estar alerta, da gente perceber essas oportunidades, da gente saber colocar essas coisas na hora certa. Assim, tem fórmula para isso? Não sei se tem fórmula. Eu participo do comitê da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, do grupo de mulheres. E o ano passado a gente teve um trabalho de mentoria com jovens mulheres que estão entrando nesse setor. E foi extremamente rico, porque assim, a gente está tentando empoderar elas. Talvez caia e eu vou te chamar de novo para a gente fechar esse nosso papo. Também para quem está aqui, a gente vai fechar isso e dar continuidade. Não vamos perder essa coisa. Vai ter um tempinho aí, um delay, porque o próprio Instagram corta a gente. Mas aí a gente vai retomar exatamente do processo de mentoria com as jovens, porque eu acho que é esse o ponto importante aqui da gente finalizar.
Na verdade, eu vou até tomar. Pode continuar, porque eu acho não me avisaram nada aqui. Eu só queria avisar para todo mundo e combinar contigo isso. Tá joia. E, assim, a gente percebe, né, que existe, assim, um certo receio de entrar na área, mas também um desafio grande, né, de entrar na área de RIG. E a gente tem visto cada vez mais mulheres, eu acho que não desmerecendo os homens, mas a gente tem uma percepção e uma capacidade de colocar alguns temas de uma forma mais direta, mais objetiva, e que eu acho que a gente precisa, assim, de novas lideranças femininas nessa área, para que a gente realmente tenha aí, né, uma construção de políticas públicas cada vez mais fortes, cada vez mais adequadas às necessidades do cidadão, sabe? Traduzindo RIG, para quem ainda não conhece, mas é Relações Institucionais e Governamentais, que é um setor que vem crescendo muito, que a Petula dá show, e quem tiver oportunidade depois que está chegando agora, tiver oportunidade depois de ver um pouco do que a gente conversou, ela conta algumas das questões aí, que ela ajuda a fazer pontes. Acho que a grande formato, né, do Relações Institucionais e Governamentais é construir pontes, né? E poder colocar, entender timing, colocar a agenda, achar quem são os parceiros estratégicos para levar os temas à frente. É isso aí, Geisa. Eu acho que é conectar pessoas, né? Pessoas e instituições, né? E o que você percebe assim de resistência, né, dessa turma das mulheres mais jovens assim sobre entrar nesse setor? Elas têm as principais assim dúvidas ou medos, enfim. Eu acho que ainda é um medo, é um ambiente extremamente masculino, né? Eu acho que a gente trabalha num ambiente extremamente masculino. E eu acho que a gente tem que mostrar para elas que, assim, não pode ter esse medo, né? Eu acho que se a gente se colocar, se a gente se posicionar com a nossa seriedade profissional, a gente consegue romper essas barreiras. Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, né? Porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Vai, encara e faz. Obrigada, Petula, por ter aceitado esse convite. Um bom feriado, uma feliz Páscoa, com muita paz aí, que você curta bastante os seus, se proteja e vamos que vamos, porque tem muito desafio pela frente, né? Tá só começando. Bom, obrigada, Geisa, pelo convite. Foi ótimo bater esse papo com você, mesmo no feriado, né? No feriado tão importante, né, para os católicos. E eu acho que, assim, a gente aproveitar esse feriado, né, para realmente estar com a família, se cuidar, curtir, né, ver o quanto é importante a gente estar perto das pessoas que a gente ama e ter, assim, ter um olhar, né, para um mundo mais sustentável, que eu acho que é muito legal esse trabalho que você está fazendo aí do Mulheres Sustentáveis. E, assim, eu fiquei muito honrada desse convite. Obrigadão. Beijo, beijo. Beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.